ao seu comando. Autor: Neville Goddard. Seria a sua realidade. É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades quanto é fácil possuir a dos seus opostos, porque a sua atual consciência não é o que é por causa do seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é por causa da sua consciência atual. Simples, não é? Muito simples, na verdade, mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou sábios deste mundo, loucura, e para os judeus, ou aqueles que procuram por sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Você é um com a sua atual concepção de si mesmo, mas você é maior do que aquilo que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base. Eu sou o Senhor. Ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser, é Deus. A não ser que isto esteja firmemente estabelecido, a tal ponto que nenhuma sugestão ou argumento apresentados por outros possa estremecê-lo, ele pode flagrar-se retornando para a escravidão de suas antigas crenças. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então você saberá que eu sou ele. Ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu Pai, ou o estado de consciência de que agora eu sou um, é quem cumpre a missão. Eis que estou à porta e bato. Quando isso for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. O eu, batendo a porta, é o seu desejo. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com aquele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o seu desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta ou negar essa expressão da sua vontade. Elevar a sua consciência à naturalidade daquilo que você sente significa abrir completamente a porta e convidar este desejo para a sua expressão. Ascender até seu Pai. É por isso que tantas vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu até seu Pai. Jesus, como você e eu, achava que todas as coisas eram impossíveis para Jesus como homem. Mas por ele ter descoberto que o seu Pai estava no estado de consciência do objetivo desejado, ele deixava para trás a consciência de Jesus e ascendia na consciência do estado desejado, e permanecia nele até que ele se tornasse um só com ele. Ao conseguir isso, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus ao homem. Os homens são apenas vestimentas aonde o ser impessoal habita, o Eu Sou, a presença a qual os homens chamam de Deus. Cada vestimenta tem certas limitações. Na tentativa de transcender essas limitações e para dar expressão a isto que, como homem, João da Silva, você se acha incapaz de realizar, você pode voltar a sua atenção para longe das suas atuais limitações ou da concepção de ser João da Silva e influir-se na sensação de ser o que você deseja. Meios que tu não conheces. Saber como este desejo ou esta nova consciência será personificada, nenhum homem sabe. Pois eu, ou a consciência recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces. Meus caminhos só se revelam a quem passar por eles.
Não especule a respeito de como essa consciência irá se encarnar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é a prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada, e que então estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago 1, versículo 5. Você deve perceber por que essa declaração é feita, pois apenas sobre a rocha da fé é que algo pode ser estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ela é erguida. A gratidão. Uma prova de que algo se estabeleceu na sua consciência é dada nas palavras "Obrigado, Pai". Quando você encontra a alegria da gratidão ao se sentir grato por ter recebido algo que ainda não é perceptível aos seus sentidos, você definitivamente tornou-se um com a consciência daquilo pelo que você deu graças. Deus, sua consciência, nunca é enganado. Você já está recebendo aquilo que você já está ciente de ser, e nenhum homem agradece por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai, não é para ser usado como é usado por muitos hoje, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisa proferir em voz alta as palavras "Obrigado, Pai". Na aplicação deste princípio, conforme você se eleva em consciência ao ponto onde você realmente se sente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se alegra e dá graças interiormente. Você já aceitou o presente que era apenas um desejo antes de você acender na sua consciência, e a sua fé agora é a substância que deve vestir o seu desejo. Este crescimento na consciência é o matrimônio espiritual onde dois concordam em ser apenas um, onde a sua imagem e semelhança é estabelecida na terra. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Seja o que for, é uma promessa muito grande. É incondicional. Ela não declara que a sociedade deve julgar aquilo que você pede como certo ou errado. Este critério é você quem decide. Você realmente quer isso? Você deseja isso? Então, isso é tudo que é necessário. A vida lhe dará o que você quer se você pedir em meu nome. O nome de Deus não é um nome que se pronuncia com os lábios. Você pode pedir eternamente em nome de Deus, de Jeová ou de Jesus Cristo, e você vai pedir em vão. Nome significa natureza ou condição. Então, quando você pedir na natureza ou na condição de determinada coisa, os resultados irão se seguir. Pedir em seu nome significa que eu devo me elevar em consciência para tornar-me um com a natureza da coisa desejada. Eleve a sua consciência à natureza do desejo e você vai se tornar aquele desejo em expressão. Portanto, vos afirmo, tudo quanto pedirdes em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Orar, como falamos antes, é reconhecimento. É a capacidade de acreditar que já o recebeste. Isto significa que você deve alcançar a natureza das coisas que você pede antes que você possa recebê-las. O perdão. Para alcançar esta natureza mais facilmente, uma anistia geral é necessária. Nos foi dito: mas, quando estiverdes orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que, igualmente, vosso Pai Celestial vos perdoe em vossas ofensas. Marcos 11, versículo 25. Pode até parecer que isto se refere a um Deus pessoal, que fica satisfeito ou insatisfeito com suas ações, mas este não é o caso. Considerando a sua consciência sendo Deus e você mantém nela algo contra alguma pessoa que te fez mal, então você vai estar alimentando esta condição que irá se refletir em seu mundo. Mas ao perdoar esta pessoa de toda a culpa, você vai estar automaticamente se libertando desta condição.
deste fardo em sua consciência, e assim poderá se elevar a qualquer nível que seja necessário. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles em Cristo Jesus. Por isso, uma prática muito boa antes de entrar em sua meditação é primeiro libertar todas as pessoas do mundo das suas culpas, pois a lei nunca é violada e você pode descansar com confiança, sabendo que a concepção de cada homem sobre si mesmo será a sua recompensa. E, portanto, você não precisa se preocupar em ver ou não a pessoa receber o que você considera que ela deveria receber. Pois a vida não comete erros, ela sempre dá ao homem aquilo que primeiro ele dá para si mesmo. A parte que lhe cabe. Isto nos traz um conceito da Bíblia que é muito deturpado, o dízimo. Líderes de todos os tipos têm escravizado o homem com o assunto do dízimo, pois por não se entender a natureza do dízimo e pelo fato das pessoas sofrerem com o medo da escassez, esses líderes levam os seus seguidores a acreditar que 1/10 de sua renda deve ser dada ao Senhor. Ou seja, como eles mesmos fazem questão de deixar bem claro que, quando alguém dá 1/10 de sua renda para sua instituição particular, este alguém está dando a sua 10ª, ou dízimo, para o Senhor. Mas lembre-se, eu sou o Senhor. Sua consciência de ser é o Deus a quem você deve dar o dízimo, e você só pode contribuir dessa forma. Portanto, quando você diz a si mesmo que você é alguma coisa, você também está atribuindo esta alegação ou qualidade a Deus. Em sua consciência de ser, que não faz distinção de pessoas, retornará para você essa qualidade, o atributo que você declarou para si mesmo. A consciência de ser não é nada que você possa nomear, pois determinar a Deus como sendo riqueza, grandeza, amor e sabedoria é definir o que não pode ser definido, pois Deus não é nada que possa um dia ser intitulado. O dízimo é necessário e você deve dar o seu dízimo a Deus. Mas de agora em diante, dê ao único Deus e garanta que você irá dar a Ele a qualidade que você deseja ser como homem, declarando-se ser grande, rico, amável e sábio. Não especule sobre como você deve expressar essas qualidades e declarações, pois a vida tem meios que você, como homem, não conhece. Seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Mas eu lhe garanto, no dia em que você declarar essas qualidades ao ponto de serem uma convicção, as suas reivindicações serão honradas. Não há nada encoberto que não possa ser revelado. O que é pedido em segredo será dado abertamente. Ou seja, as suas convicções secretas de si mesmo, estas reivindicações secretas que nenhum homem conhece, quando realmente acreditadas, serão reveladas em seu mundo. Pois as suas convicções de si mesmo são como as palavras de Deus dentro de você. Palavras que têm espírito e que não podem retornar vazias a vós, mas que devem cumprir aquilo que elas proclamam. A videira da vida. Você está agora absorvendo do infinito tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento, e nenhuma palavra ou convicção deixará de fluir até você. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e as qualidades que você agora está consciente de ser são como os ramos que você alimenta e mantém vivo. Assim como o ramo não tem vida sem que esteja enraizado na videira, então, da mesma forma, as coisas não têm vida a não ser que você tenha consciência delas. Se um ramo murcha e morre, se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, então as coisas em seu mundo falecem se você tirar a atenção delas, porque a sua atenção é como a seiva da vida, que as mantém vivas e as sustentam em seu mundo. Para dissolver um problema que agora se apresenta real para você, tudo que você deve fazer é remover a sua atenção deste problema. Apesar da sua aparente realidade, afaste-se dele em consciência. Torne-se indiferente
e comece a sentir-se ser aquilo o que seria a solução deste problema. Audiolivro Ao Seu Comando. Autor: Neville Goddard. Tradução: Eduardo Pereira. Segunda edição. Parte 4. Não julgueis para não serdes julgados. O sentimento é o segredo. Por exemplo, se você foi aprisionado, nenhum homem precisa lhe dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo por liberdade, seria automático. Então, por que olhar por trás das barras das 4 paredes de sua prisão? Tire a sua atenção de estar preso e comece a sentir-se livre. Sinta-se livre até o ponto onde isso se torne natural. No momento em que você conseguir, as barras de sua prisão se dissolverão. Aplique este mesmo princípio em qualquer outro problema. Eu já vi pessoas que estavam endividadas até o pescoço aplicarem este princípio. E num piscar de olhos, as dívidas que eram montanhas foram removidas. Eu vi aqueles que foram dados como incuráveis pelos médicos desviarem a sua atenção para longe de seus problemas e da doença e começarem a sentir-se bem, apesar das evidências de seus sentidos provarem o contrário. E pouco depois, sem se dar conta, suas doenças incuráveis desapareceram sem deixar sequelas. A sua resposta para "Quem dizeis que eu sou?" irá determinar a sua expressão. Enquanto você for consciente de estar aprisionado, doente ou pobre, você continuará a moldar ou expressar estas condições. Quando o homem perceber que ele é agora aquilo que ele está buscando e começar a afirmar que ele realmente o é, ele receberá a prova do seu clamor. Este sinal lhe é dado nas Escrituras. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: "A quem procurais?" Responderam-lhe: "A Jesus de Nazaré." Ao que lhes respondeu Jesus: "Eu sou Jesus." E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: "Eu sou Jesus", eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: "A quem procurais?" E eles disseram: "A Jesus de Nazaré." Jesus lhes clamou: "Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos." João 18, dos versículos 4 ao 8. Aqui, Jesus significa a salvação ou Salvador, aquele que tem pleno conhecimento de tudo que virá sobre ele. Os homens que estão com Judas, que traiu Jesus, são a consciência do homem procurando Jesus de Nazaré, o eu sou, mas que andam com Judas, a dúvida, que os fazem recuar atônitos e caírem no chão. Por isso, se é a Jesus que buscais, deixai os outros homens que não são o eu sou seguirem seus caminhos. O eu sou é aquele quem vai te salvar. Se você está com fome, seu salvador é comida. Se você é pobre, seu salvador é a riqueza. Se você está preso, seu salvador é a liberdade. Se você está doente, não será um homem chamado Jesus que vai te salvar, mas a saúde se tornará o seu salvador. Portanto, afirme: "Eu sou ele." Em outras palavras, afirme-se ser aquilo que você deseja. Reivindique em consciência, não em palavras, e a sua consciência irá recompensá-lo com o seu desejo. Nos foi dito: "Vós me buscareis e me encontrareis, quando buscardes de todo o coração."
Jeremias 29, versículo 13. Bem, sinta de todo o coração que você já adquiriu esta qualidade em sua consciência, até que você sinta-se estar com esta qualidade. Quando você se perder na sensação de estar com ela, esta qualidade irá encarnar-se em seu mundo. Você só se cura do seu problema quando você toca a sua solução. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Lucas 8, versículo 46. Sim, o dia em que você tocar algo que você sente dentro de você, sentindo-se saudável ou curado, virtudes irão emanar de você e irão se solidificar no seu mundo como bênçãos. Foi dito a você: você acredita em Deus, crede também em mim, pois eu sou Ele. Tenha a fé de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se ser um com Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Você deve fazer o mesmo. Sim, comece a acreditar que a sua consciência, que a sua essência de ser, é como a essência de Deus. Reivindique para si todos os atributos que você deu até então a um Deus externo a você e comece a expressar essas afirmações. O Alfa e o Ômega. Pois eu sou Deus de perto, e não de longe. Jeremias 23, versículo 23. Eu estou mais perto de ti do que as tuas mãos e os teus pés, mais perto do que a tua própria respiração. Eu sou a consciência de ser. Eu estou em tudo que um dia você venha a ser consciente de ser, no princípio e no fim. Antes do mundo ser mundo, eu sou. E quando o mundo deixar de ser, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Este eu sou é a sua consciência. A não ser que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Salmos 127, versículo 1. A não ser que o Senhor, sua consciência, estabeleça primeiro o que você procura, você irá trabalhar em vão para conseguir o que você quer. Todas as coisas devem começar e terminar na consciência. Então, na verdade, abençoado é o homem que confia em si, pois a fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Você acredita em Deus, crede também em mim. Retome a tua confiança. Não deposite a sua confiança nos homens, pois eles apenas refletem o que você expressa e só podem trazer a você, ou fazer por você, o que primeiro você faz por si mesmo. A vida ninguém tira de mim, a menos que eu a entregue de espontânea vontade. Eu tenho o poder para entregá-la e o poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. João 10, versículo 18. Eu tenho o poder de arruiná-la e o poder de restaurá-la. Aconteça o que acontecer ao homem neste mundo, nada é um acidente. Tudo ocorre sob a orientação de uma lei exata e imutável. Nenhum homem, manifestação, vem a mim a não ser que o Pai dentro de mim o tenha invocado. E eu e meu Pai somos um. Creia nessa verdade e você será livre. O homem sempre culpou os outros por aquilo que ele é, e continuará a fazê-lo até que ele descubra que ele é a causa de tudo. Eu sou não veio para destruir, mas para cumprir. Eu sou, a essência que existe dentro de você, nada destrói, apenas completa e preenche os moldes ou concepções que você tem dentro de si mesmo. Saia do nível da pobreza. É impossível para o homem pobre encontrar riqueza neste mundo. Não importa o quanto ele esteja cercado por ela, a menos que, primeiro, ele declare-se ser rico, pois as evidências sucedem, elas nunca precedem. Ficar frequentemente murmurando e reclamando das limitações da pobreza, enquanto se permanece pobre em consciência, é o hábito dos tolos. As mudanças da vida não podem ser realizadas neste nível de consciência. Siga o exemplo do filho pródigo. Perceba que você, sozinho, chegou a essa condição de perda e escassez
e tome a decisão dentro de si para se elevar a um nível maior, onde o novilho gordo, o anel e o manto aguardam a sua reivindicação. Não houve nenhuma condenação para o filho pródigo quando ele teve a coragem de reivindicar a herança que era dele. As outras pessoas nos condenarão apenas enquanto nós continuarmos a condenar a nós mesmos. Então, assim seja qual for a tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda-a com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Romanos 10, versículo 14. Pois a vida nada condena, tudo ela manifesta. A vida não se importa se você se considera ser rico ou pobre, forte ou fraco. Ela te recompensará eternamente com aquilo que você afirmar como verdade sobre si mesmo. Não julgueis para não serdes julgado. O julgamento do certo e do errado somente pertence ao homem, pois para a vida não há nada certo ou errado, como Paulo afirma em suas cartas aos Romanos. Eu sei e estou convencido no Senhor Jesus que nada é por si mesmo impuro, a não ser para aquele que assim o considera, pois para esse é impuro. Romanos 14, versículo 14. Pare de se perguntar se tu és digno ou indigno de receber aquilo que tu desejas. Você, como homem, não cria o desejo. Seus desejos são formados dentro de você por causa daquilo que você declara ser agora. Quando um homem tem fome, sem pensar, ele automaticamente deseja por comida. Quando preso, ele automaticamente deseja por liberdade, e assim por diante. Seus desejos contêm dentro de si o plano da sua autoexpressão. Então, deixe todos os julgamentos de lado e eleve a sua consciência ao nível do seu desejo e sinta-se um com ela, declarando que seja agora. Pois ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me glorificarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, versículo 9. Tenha fé na declaração do invisível, até que a convicção nasça dentro de você de que assim há de ser. A sua confiança nesta declaração lhe pagará grandes recompensas. Só um pouco mais e aquilo que você deseja virá ao teu encontro. Mas, sem fé, é impossível se perceber qualquer coisa, pois só através da fé os mundos podem ser alinhados, porque a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Não fique ansioso ou preocupado quanto aos resultados. Eles se seguirão tão certo quanto a noite segue o dia. Olhe para seus desejos, todos eles, como as palavras de Deus, e cada palavra ou desejo uma promessa. A razão pela qual a maioria de nós falhamos ao descobrir os nossos desejos é porque nós constantemente os condicionamos. Não condicione o seu desejo. Apenas o aceite conforme ele chega até você. Dê graças por ele, até o ponto em que você se torne grato por já tê-lo recebido. Em seguida, siga o seu caminho em paz. Semear com fé. Essa aceitação do seu desejo é semelhante ao semear das sementes férteis, em solo preparado. Pois quando você lançar a coisa desejada na consciência, confiante que ela vai acontecer, você terá feito tudo o que é esperado de você. Mas ficar se preocupando ou considerando sobre como seu desejo irá amadurecer é o mesmo que segurar estas sementes férteis em uma mente instável, e, portanto, elas nunca chegarão a ser lançadas no solo da confiança. O único motivo pelo qual os homens condicionam os seus desejos é porque eles constantemente julgam as suas condições pelas aparências e as consideram como reais, esquecendo que a única realidade é a consciência que existe por detrás destas condições. Enxergar todas as coisas como reais é o mesmo que negar que tudo é possível para Deus. O homem que está aprisionado e vê internamente as suas quatro paredes como reais
está automaticamente negando o seu desejo ou a promessa de Deus por liberdade. Eles não sabem o que fazem. Uma pergunta que aparece frequentemente quando se ouve estas declarações é: se o desejo é um dom de Deus, como pode-se dizer que esse desejo é bom quando um homem deseja matar alguém? E que, além disso, que foi Deus quem enviou este desejo a ele? Em resposta a isto, deixe-me lhe dizer que nenhum homem deseja matar o outro. O que ele deseja, na verdade, é se ver livre de alguém. Mas pelo fato dele não acreditar que o desejo de ficar livre de alguém contém em si o poder para o libertar, ele condiciona esse desejo e acha que a única maneira de se ver livre é matando esse alguém, se esquecendo de que a vida embutida no próprio desejo tem maneiras que ele, como homem, não conhece. Os seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. E assim, então, o homem continua a distorcer os dons de Deus através da sua falta de fé.